Saúdo a igreja com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? As crianças vão sair com a ilha. E eu queria convidar a igreja a abrirmos juntos as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 25. E nós vamos ler do versículo 14 até o versículo 30. Mateus, capítulo 25, do versículo 14 até o 30. Quero oferecer esse culto em ação de graças, pela fé, por aquilo que o Senhor está preparando com relação às nossas vitórias. Amém. Todos precisamos de milagres, todos precisamos de uma intervenção poderosa do nosso Pai. Muitas vezes nós olhamos as situações, não conseguimos ver vento nem chuva, mas sabemos que o nosso Deus, Ele é Deus de vitória. O Senhor é varão de guerra, é aquele que vai à nossa frente como um poderoso guerreiro e que luta as nossas lutas, peleja por nós quando nós não podemos fazer nada nas situações. Amém? Então nós oferecemos esse culto em ação de graças pela vitória que está vindo, em nome de Jesus. Amém? Então diz assim a palavra do Senhor: pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo que recebera 2, ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim, o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu? Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10. Porque a todo o que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Amém? Amém. Vamos orar mais uma vez. Querido Deus e Pai celestial, Tu mudaste o texto dessa palavra, Tu sabes os propósitos do Teu próprio coração. Por isso nós queremos clamar de um modo especial que o Senhor possa ministrar essa palavra a cada um de nós que aqui estamos. Ó Deus bendito, em nome do Senhor Jesus, abre o nosso entendimento, vem sarando feridas nesta noite, vem ministrando aos corações angustiados, vem falando de modo claro e irrefutável a cada um de nós, em nome do Senhor
Jesus. Amém? Amém. Primeira coisa que eu queria dizer à igreja hoje à noite é: não desperdice o seu talento. É uma afirmação, mas ao mesmo tempo eu queria fazer uma pergunta: o que temos feito com aquilo que Deus tem nos confiado? Nós estamos vivendo dias de muitas dificuldades, dias que antecedem a vinda do Senhor Jesus. A gente tem falado isso muitas vezes aqui. O próprio texto, ele está dentro de um contexto escatológico. Capítulo 24, 25 de Mateus é um contexto escatológico, ou seja, fala da segunda vinda e fala dos dons concedidos por Deus aos seus servos de acordo com a capacidade de cada um. Todos temos dons. Aqueles dons naturais, aquelas aptidões naturais, aqueles dons adquiridos de acordo com essas aptidões naturais. Nós vemos aqui muitos profissionais, muitas pessoas de várias áreas diferentes, cada uma tem um chamado diferente, cada uma tem uma inclinação diferente. Outro dia eu achei muita graça com a nossa irmãzinha, a missionária Íria. Ela chegou muito contente lá do estágio dela, me mostrando um monte de fotos com umas cobras enroladas no pescoço, jiboias, mostrando, feliz da vida porque tinha conseguido tirar veneno do dente de uma cobra. Eu fiquei doidinha, que eu tenho horror a cobra. E ela feliz da vida porque está fazendo aquilo que ama fazer, está fazendo aquilo que gosta de fazer. E é interessante que dentro do trabalho missionário, aquela aptidão da irmã vai ser usada. E o Senhor vai usando cada um de nós dentro das nossas próprias inclinações e aptidões, que são os dons que o Senhor nos deu. Eu li um texto e eu transcrevi esse texto porque ele fala desse contexto que nós lemos de um modo muito interessante, muito apropriadamente. O autor do comentário expositivo, chamado Warren Wiersbe, eu não sei se a pronúncia é essa, mas enfim, ele diz o seguinte acerca desse texto. Eu vou dizer na íntegra, vou ler na íntegra as palavras do autor. Ele diz: os talentos foram distribuídos segundo as capacidades de cada um. Se 5 talentos fossem dados a uma pessoa com pouca competência, esse indivíduo seria destruído pelo peso da responsabilidade. Mas se apenas um talento fosse dado ao mais competente, ele seria rebaixado e desonrado. Os 3 servos, eles foram distribuídos em 2 categorias: os fiéis e os infiéis. Os fiéis colocaram seus talentos a serviço do Senhor, aplicaram esses talentos, multiplicaram esses talentos. O servo infiel escondeu o seu talento na terra. E a gente vê que esse servo, ele tinha zelo demais. E zelo demais cego é fanatismo, não produz nada. E ele escondeu o talento, teve medo da vida e medo das responsabilidades e deixou-se paralisar pela ansiedade. Quantos de nós temos feito isto? Muitas vezes nós nos perguntamos: o que é que eu estou fazendo aqui? O que é que eu estou fazendo nessa história? O que é que eu estou fazendo nesse escritório? O que é que eu estou fazendo nesse trabalho? A irmã Íria certamente não faz essa pergunta, mas se eu estivesse lá eu ia perguntar: o que é que eu estou fazendo aqui que eu tenho horror a cobra e a rato? Mas ela estava feliz, porque ela ama aquilo que faz. A minha neta Carla ama tratar de animais de grande porte, porque foi para isso que ela foi chamada. E quantos outros profissionais aqui, eles têm trabalhado em outras áreas completamente diferentes, mas tudo é para a glória do nosso Deus. Queridos, viver é correr riscos. Não podemos viver escondidos
como avestruzes, com a nossa cara dentro da terra, escondidos com medo de tudo e de todos. Recebemos muito e teremos de dar contas dessa mordomia que o Senhor tem colocado em nossas mãos. Não se iluda. Estou vendo a nossa irmãzinha Débora lá atrás, é uma bacharel em turismo, minha colega, e Deus sabe por que, eu não entendi ainda porque Ele me chamou para ser bacharel em turismo. Tudo bem, mas eu vou descobrir. Que tem propósito, tem. E Débora está ali, ela faz o trabalho dela com amor, e por onde passa, o nome do Senhor vai sendo glorificado, porque nem sempre a gente fala com palavras, a gente prega com palavras, a gente prega muitas vezes com atitudes. Então seja o melhor profissional que você pode ser, para que o nome do Senhor seja glorificado. Eu queria chamar a atenção, não gostaria de entrar, por exemplo, no mérito mais profundo, no mérito da questão teológica que é referida aqui no final do texto, que fala que esse servo inútil, esse servo que não fez o que devia fazer, esse servo infiel, ele foi entregue às trevas, lançado fora nas trevas. E eu não queria entrar no significado teológico profundo dessa questão, até porque com relação a isso ninguém se entende, e eu não quero trazer uma polêmica hoje à noite, mas eu queria chamar a atenção e fazer uma outra aplicação e deixar uma pergunta em relação a isto. Será que essa referência a trevas não seria o deixar de experimentar a alegria de usufruir da recompensa dada por Deus, por fazer o que Ele deseja e fazer aquilo para o qual nós fomos chamados, e permanecer na escuridão de uma vida medíocre, de uma vida de omissão e de improdutividade? Eu acho isso também é uma forma de experimentar um tipo de trevas. E aí muitas vezes a choro e ranger de dentes. Não é só a questão de você ser lançado no futuro no inferno de fogo. Quantos servos de Deus estão paralisados, abortando talentos que precisavam ser exercitados para a glória do Senhor? Não há nada mais gratificante e compensador do que estar no centro da vontade de Deus. Muitas vezes eu me pego pensando algumas coisas, e me passam algumas coisas pela mente com relação a esses dias que nós temos vivido. Dias de muita efervescência, dias de muita dificuldade. O Senhor visivelmente está às portas, e eu tenho a impressão que há um grande mover, há uma grande preparação de Deus com a igreja, preparando e habilitando servos para colocar em lugares estratégicos para que o nome dele seja glorificado. Eu creio nisso. Eu creio numa grande transferência de riquezas na terra, para que esse evangelho chegue aos confins da terra. Isso vai demandar um contingente muito grande de pessoas. E eu quero dizer a você, meu irmão e minha irmã, você é peça-chave nesse mover de Deus. Eu não sei como o Senhor vai fazer, eu não sei como o Senhor vai mover-se na sua direção nesse sentido, mas eu creio que grandes coisas o Senhor fará. Levar o evangelho aos confins da terra não é fácil, e vai demandar uma quantidade muito grande de pessoas. O Senhor nos deu dons para serem usados, e eu insisto com isso nessa noite. Tudo que somos, tudo que temos ou sabemos é para louvor da sua excelsa glória, é para a exclusiva glória de Deus. Não é para que a gente se orgulhe daquilo que a gente sabe, que a gente se ache, como dizem os meninos lá fora, mas é para que a glória do Senhor seja manifesta. E eu queria chamar vocês para, com calma, nós olharmos para esse texto, que você possa pedir que o Espírito de Deus ele esteja ministrando ao seu coração essa palavra.
não saia daqui da mesma maneira, mas deixe-se ministrar por ela, desligue-se lá de fora e deixe que o Senhor ministre ao seu coração. Nada nos é dado por acaso, aleatoriamente. Tem uma coisa muito curiosa. A minha cunhada Sônia, ela dizia uma coisa interessante. Ela dizia: toda mulher tem uma costureira adormecida dentro dela. Eu disse: tem não, a minha está morta, porque eu não sei fazer uma bainha de uma roupa. Aí de repente a costureira acordou. A bichinha estava dormindo, ela acordou. Porque necessidade é a mãe da criatividade. E às vezes a gente passa por estreitos, tão estreitos, e de repente até roupa com gravata eu fiz para Mané. Olha só. E Malta dizia: você costura com a carta de ABC. A carta de ABC era aquelas revistas manequim, aquelas revistas que a gente tirava os moldes. Eu disse: mas eu costuro. Quem não fazia nada e de repente começou a fazer uma camisa social de gravata. Peguei uma gravata dele, recortei. E Mané ia para a igreja, para a escola dominical, muitas vezes, de gravata. Até o dia que o pastorzinho disse que ele estava parecido com o Beto Barbosa, ele não quis mais ir. Todo de branco, de gravata, ele não quis mais. Mas enfim, o meu talento estava ali, o meu talento acordou. Glória a Deus. Amém? Então tudo tem um propósito e um fim proveitoso da parte de Deus na vida dos seus servos. As habilidades recebidas devem ser usadas para aperfeiçoamento do corpo de Cristo. E aonde nós estivermos, lugar em que estivermos, o Senhor vai nos usar para a glória do Senhor. Amém? Amém. Amém. Os dons devem ser exercitados, do contrário eles atrofiam. É como um músculo ou membro do nosso corpo sem uso. Precisa de fisioterapia para poder recuperar os movimentos. E há muitos cristãos atrofiados porque têm enterrado seus talentos na terra, ao invés de fazê-los, aplicá-los e fazê-los multiplicar. A minha oração hoje é que o Senhor, Ele possa nos despertar, fazer com que aquele profissional, aqueles talentos adormecidos no seu coração, eles acordem como um dia aquela costureira acordou dentro de mim. Amém? Amém. Por que será que Deus lhe deu exatamente as habilidades que você tem? Você já parou para pensar nisso? Meu genro Te Amo, ele ama o manual de instruções. É um livro que mudou a vida dele. É impressionante. Por que será isso? Essa coisa de minúcias, de saber coisinhas, aquela coisa, onde é que encaixa isso. Por que será, hein? Ele disse que só Deus sabe. Tu vai descobrir já já. Então, meus amados, nada é secular para o servo de Deus. Antes, tudo é para a glória de Deus. O apóstolo Paulo, ele ratifica essa ideia, esse conceito, ele dizendo o seguinte na carta aos Colossenses, capítulo 3, versículos 23 e 24, ele diz: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para homem, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Amém. Se você lava um prato, faça para Jesus. Se você faz a bainha de uma roupa, faça para Jesus. Se você conserta uma máquina, faça para Jesus. Tudo o que fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. E eu queria que hoje profissionais fossem ressuscitados, dons acordassem e que o nome do Senhor seja glorificado. Eu orei muito para entregar essa mensagem. Eu não entendi porque o Senhor mudou a mensagem desde quarta-feira passada. Eu estava com outro texto completamente diferente. E quando Ele faz isso, às vezes eu orei com Deus. Eu digo: Senhor, estava tão bonzinho aquele, mas Ele muda.
Ainda bem que ele mudou quarta-feira. E quando ele muda aqui em cima, quando eu chego aqui, ele diz, não é esse não, é outro. Outro dia eu cheguei na quarta-feira, ele mudou completamente o roteiro do script. Porque o script é dele. O roteiro é dele. E é para a glória dele. Amém? Então, meu amado, minha amada, seja o melhor naquilo que você foi habilitado para fazer. O Senhor enxerga grandes talentos. Nada pode ser mais frustrante do que confiar algo a alguém para o benefício de outros e ver o mau uso ou não uso daquele bem. Isso tem acontecido demais. Olha, o Senhor concede dons para que sejam aplicados e multiplicados. O que você tem feito com aquilo que Ele lhe confiou? Porque Ele vai lhe pedir contas. Nós somos mordomos da multiforme graça de Deus. Ela se manifesta das mais diferentes formas que você possa imaginar e nem possa. E com relação a isso, não tem novo, não tem velho, não tem criança, não tem jovem, todos podemos ser frutíferos para a glória do Pai. Há muitos em nosso meio cheios de potencial, com habilidades incríveis, enterradas por preguiça, por medo, medo da vida, medo das responsabilidades, que possamos buscar um crescimento e atingirmos aquela estatura de varões maduros, homens e mulheres maduros, para a glória de Deus. É tempo de despertamento, o Senhor está voltando e Ele nos pedirá contas. Eu queria que você deixasse sua Bíblia aberta para que nós voltássemos para o texto. Eu vou fazer as leituras agora na linguagem da NVI. A parábola, ela chama a nossa atenção para algumas verdades. E eu gostaria de compartilhar essas verdades com vocês. Primeira verdade, versículo 14. O Senhor nos confiou os seus bens. Ou seja, os bens são de Deus, não nossos. O Senhor se afastou temporariamente e nos confiou os seus bens. O texto diz, e também será como um homem que ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. E eu quero tornar a repetir, tudo que somos, tudo que temos e tudo que sabemos é de Deus e procede de Deus e é para a glória de Deus. Amém? Essa é a primeira verdade. Então isso que você tem aí, que você está enterrando, que você está escondendo na terra, que você não está aplicando para que seja multiplicado, é de Deus. E Ele vai lhe pedir contas. Segunda verdade, Ele distribui seus bens de acordo com a capacidade de aplicar, de administrar e fazer multiplicar de cada um de nós. Versículos 15 a 18 dizem o seguinte: a um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida, partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos, saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos, ganhou mais 2, mas o que tinha recebido 1 talento, saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Eu queria pedir o auxílio do apóstolo Paulo, num outro texto, para que a gente entenda um pouco mais sobre isso, essa questão dos dons. Vou começar com os dons espirituais, mas não quero ficar neles. Romanos 12, 6 a 8 diz o seguinte: temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo.
Se é mostrar misericórdia, eu faça com alegria. Falando aos Coríntios, capítulo 12, de 7 a 11, ele diz: a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro a palavra de conhecimento, pelo mesmo Espírito, a outro fé, pelo mesmo Espírito, a outro dons de curar, pelo único Espírito, a outro poder para operar milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a outro variedade de línguas e ainda a outro interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e Ele as distribui individualmente a cada um conforme quer. Aí você pode argumentar, mas toda essa lista são dons espirituais específicos, mas eu quero chamar você para ir lá para trás, e lá principalmente para a Babilônia dos dias do profeta Daniel. Capítulo 1 de Daniel, versículo 1, nós vemos a exigência do rei de Babilônia com relação aos cativos que tinham vindo de Judá. E ele diz o seguinte: ele queria jovens instruídos em toda a sabedoria, versados no conhecimento, que fossem competentes para assistirem no palácio do rei. E aqueles homens estavam ali preparados para assumir aquele lugar. Aí você pode dizer, mas você pode retrucar, mas eu quero chamar você lá para trás ainda. Gênesis, capítulo 41, de 37 a 44, eu não vou ler todo o texto. José, depois de passar por toda aquela dificuldade que ele passou, ele interpreta o sonho de Faraó e é constituído administrador sobre todo o Egito e de toda a casa de Faraó. Por quê? Porque ele era um homem preparado por Deus. Ele era um homem habilitado por Deus para aquela situação específica. Então, quando Deus coloca um servo numa determinada situação específica, Deus vai usar aquilo que você tem. E aquilo que você tem é dado por Ele. Quero chamar você para Êxodo 31, versículos 2 a 5, quando o Senhor deu instruções para quem Ele separou para a preparação do tabernáculo. E Ele diz: eu escolhi a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, dando-lhes destreza, habilidade e plena capacidade artística para desenhar e executar trabalhos em ouro, prata e bronze, para talhar e esculpir pedras, para entalhar madeira e executar todo tipo de obra artesanal. Então, até aquelas habilidades que nos parecem menos espirituais têm um propósito para a glória de Deus. Quando eu vejo as nossas irmãs na oficina da quinta-feira, uma borda, outra pinta, outra faz tantas coisas, elas fazem tantas coisas ali, e tudo aquilo, eu vi um testemunho outro dia de uma irmã à tarde, ela disse: olha, quando eu era mais jovem, eu saía, eu visitava, eu fazia, acontecia e tal, e hoje eu já não consigo fazer mais, e aquilo me fazia tanta falta, e de repente, esse trabalho que a gente tem feito para reverter para missões tem enchido meu coração de alegria. Então aqueles talentos são oferecidos por aquelas irmãs para a glória de Deus. Então não ache que você não tem, o Senhor lhe deu. Mas vamos seguindo. A terceira verdade do texto: o Senhor está chegando e pedirá contas do que nos foi confiado. Ele recompensará os fiéis. Versículos 19 a 23, ele diz: depois de muito tempo, o Senhor daqueles servos voltou e acertou conta com eles. O que tinha recebido 5 talentos, trouxe os outros 5 e disse: o Senhor me confiou 5 talentos. Veja, eu ganhei mais 5.
O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: o Senhor me confiou 2 talentos. Veja, eu ganhei mais 2. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Tem um texto em Provérbios, capítulo 1, versículo 5. A primeira parte do versículo diz o seguinte: se o sábio der ouvidos, aumentará seu conhecimento. Então, meu irmão, minha irmã, presta atenção aqui. Invista, capacite-se, prepare-se, espere a hora de Deus usá-lo, porque Deus vai usá-lo, porque Deus quer usá-lo. Mas eu vou me capacitar numa coisa secular. Nada é secular para o servo de Deus. Tudo é santificado na vida de um servo de Deus. Habilite-se, prepare-se, porque o Senhor vai requerer de você aquilo que lhe confiou, em nome de Jesus. Ainda há tempo de usar o que Deus lhe deu. O Senhor está chegando, mas ainda não chegou. E a quarta e última verdade: o Senhor punirá os infiéis. Versículos 24 a 30 dizem o seguinte: por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o Senhor é um homem severo, caba frouxo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. O Senhor respondeu: servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você devia ter confiado meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, eu recebesse de volta com juros. Nem isso ele fez. Tirem o talento dele, entreguem-no ao que tem 10, pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Misericórdia, misericórdia mesmo, meu irmão. Um talento era equivalente a 6.000 denários, que segundo alguns autores significava o salário de 1 ano de um trabalhador. Então veja só, esse homem, mesmo com a pouca capacidade dele, ele recebeu o equivalente ao salário de um trabalhador por 1 ano. E ele enterrou, e ele escondeu. E aqui nós encontramos a parte mais triste da história. Aquele servo tinha capacidade, ainda que menor do que os outros, do contrário, não lhe seria confiado o talento, mas foi negligente, foi medroso, foi covarde. E será que não tem acontecido isso com muitos de nós? Ah, eu não sirvo mais para nada, eu não tenho vontade de mais nada, as coisas parecem que não têm sentido para mim. Você está vivo sobre a terra, e se você está vivo sobre a terra, Deus tem algo para fazer por intermédio de você e vai usar suas habilidades. Deixe de ser frouxo, em nome de Jesus. Grandes coisas Deus fará. Em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 14, a primeira parte do versículo diz o seguinte: não negligencie o dom que lhe foi dado. Amém? Não negligencie o dom que lhe foi dado. O Senhor lhe pedirá contas. O que nós aprendemos aqui? Em primeiro lugar, o que temos feito com os bens do Senhor a nós confiados. Eu não quero nem saber. Olha, o que o Senhor me deu para fazer, eu vou fazendo. Eu só não sei fazer mel e abelha e chover, mas o resto eu vou pelejando. Principalmente quando a necessidade chega. Eu não sei fazer, não sou especialista em nada, mas eu sei fazer de tudo um pouquinho. Houve um tempo em que eu aprendi a rebocar a parede.
Ficava uma coisa linda, mas eu aprendi. Dificuldade de fazer, como dizia minha mãe, a parede cheia de samboque arrancado. Mas eu não passava sem uma lata de massa corrida. Somente os meninos pequenos esbarravam nas coisas. E eu saía ali ajeitando e tal. A gente não podia pagar uma pessoa para vir pintar, fazer, ajeitar. Não, mas eu não deixava a casa cair. E a gente vai aprendendo. De repente a gente descobre que sabe fazer coisas que nem imaginava que sabia. Mas é assim. É assim que Deus faz. Segunda coisa, Deus nos confiou seus bens e nos habilitou para aplicá-los e multiplicá-los. Cabe a nós sair daquele comodismo, daquela nossa preguiça, daquela nossa letargia e mexer-se para a glória de Deus. Tudo que diz respeito à vida e à piedade já nos foi concedido. Tudo nós já temos. Terceiro lugar, o Senhor está chegando, que sejamos encontrados no rol dos fiéis, em nome de Jesus. E em último lugar, não negligenciemos o talento ou os talentos que nos foram confiados. Que o Senhor nos faça fecundos e frutíferos para a glória do Pai. Amém? Amém. Glória a Deus.